Right. Okay. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Okay. Mais uma vez aqui, eu, Adriano Seddon, junto com o Dr. Flamenbaum, nós dois da Cowcooling, e trazendo para vocês o Fatih, que é médico veterinário e gerente da fazenda Ozlem, na Turquia. Ele vai falar um pouco do resultado do resfriamento, do que eles mudaram no resfriamento e de como isso daí mudou os indicadores da fazenda, como que mudou a produção. Eles já resfriavam antes, porém da maneira errada, fizeram as mudanças necessárias e aí obtiveram bons resultados, né? Também agradecer aqui ao pessoal da Abra Leite, que é nosso parceiro, sempre aí mandando para vocês nosso material, nossos webinars, e agradecer aí todos os participantes também. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e vamos conversar. So, thank you to have you guys here. It's nice to, have all this information and can show to Brazilian producers how cooling improved the efficiency in your farm, Fatih. And please go on. You can start, and I will translate the slides. Mm-hmm. Okay. Hello, everyone. I hope everything is okay. I wish everyone healthy days, especially during this trouble pandemic days. Então, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado aqui por estarem presentes. Eu desejo a todos muita saúde, principalmente nesses dias que nós estamos enfrentando. Yeah. My name is Fatih, and I'm an... Right. Eu sou Fatih, eu sou gerente da fazenda e médico veterinário também. Can you go to the next one, Fatih? No, wait. Right. I briefly talked about myself. I have been a farm veterinarian for 10 years. I have worked in all departments of the farm in these 10 years. Finally, I have been worked as a farm manager for 2 years. Então, eu sou médico veterinário, formado já há 10 anos. Eu passei por todos os setores da fazenda e nos últimos 2 anos eu gerencio, então, a fazenda Ozlem. Yeah, second one, please. You can pass. I would like to briefly mention Turkish dairy farms. Turkish dairy sector in general, serious support policies for the dairy farming sector in Turkey should last 10 years have been developed. Então, eu queria falar um pouco do setor leiteiro na Turquia. Tem se desenvolvido muito nos últimos 10 anos, tem tido muito suporte para esse setor. Serious increases in animal numbers in dairy production have found their way into both domestic and foreign markets. Então, as fazendas cresceram muito em número de animais, né? E aumentaram muito o mercado doméstico de produção de leite. But this development, Turkey has a reach. When the structure of the dairy farm in Turkey, it's observed that the majority of small-scale family business in general. Então, o setor leiteiro na Turquia tem se desenvolvido começou a se desenvolver de pequenas fazendas familiares, né?
para fazendas maiores e mais produtivas, mas ainda tem uma grande quantidade de fazendas pequenas e familiares. Since 2010, low milk productivity domestic breeds are replaced by the high productivity culture breeds, and the average milk productivity is increased. Então, desde 2010, as raças menos produtivas, né, as raças domésticas que existiam, estão sendo substituídas por raças mais especializadas, e com isso as médias têm subido. Although the number of large-scale enterprises is increasing significantly in recent years, the majority of the dairy farm in Turkey has a total installed capacity of less than 10 head. Então, assim, apesar dos grandes projetos, né, nos últimos anos terem aumentado muito a quantidade deles e o volume, a grande maioria das fazendas ainda são pequenas e tem numa média aí de por volta de 10 vacas, né? Então a gente vê uma semelhança com o mercado brasileiro também. Turkey is among the 10 largest milk producers in the world. Então, a Turquia está como um dos 10 maiores produtores de leite no mundo. The total annual milk production exceeds 20 billion liters in 2019. Então, a Turquia passou, no ano passado, né, 2019, superou os 20 bilhões de litros de produção anual. Other slides. In this table, we see the variation of the farm according to the number of cows by the years in Turkey. Então, nessa tabela, a gente vê a variação do número de cabeças nas fazendas ao longo dos anos. A movement to larger farm in the dairy farm structure is observed in Turkey since 2011, but still the farm scales are smaller than the developed countries. Então, a gente consegue ver uma mudança do perfil de fazendas, né, com as fazendas aumentando a escala delas, mas ainda bem diferente da escala encontrada em países mais desenvolvidos. As seen in the table, more than 50% of the farm have less than 5 cows. So these are not farm, just a small family business. Então, como vocês podem ver, 50% das fazendas ainda tem menos de 5 cabeças. Isso daí quer dizer que não são pequenos negócios familiares, né? Pequenas explorações familiares. Other slides. And now my companies. Ozlem Group start its activities as the first private sector feed establishment in our region. Então, o Grupo Ozlem começou as atividades, né, como uma fábrica de ração, né, nos anos de 1980. Então, eles começaram como não uma fazenda de leite, mas sim uma fábrica de ração. As you can see, an organization with a 40 years history, and dairy farming has been done for 15 years. Então, como vocês podem ver, é uma organização que já tem 40 anos
e a parte da organização, que é a fazenda leiteira, foi construída nos últimos 15 anos. And second one, others. Yeah, this is a drone image of our farm, established on 160 hectares of land. Então, essa é uma imagem de drone da nossa fazenda. Ela está estabelecida numa área de 160 hectares de terra. There are 1,200 milking Holstein and SRB cows. E tem 1.200 vacas, entre vacas holandesas e as vacas da raça turca, vou falar da raça doméstica deles. No, not domestica, Scandinavian. Oh, Scandinavian Red. Então, é da... Swedish Red and White. Swedish Red and White. Então, tem 1.200 vacas entre as vacas holandesas e as suecas vermelhas e brancas. There are 550 beef cattle. E tem também 550 cabeças de gado de corte. And this Swedish Red and White, just 14% of the herd. Please talk again. Didn't understand that. SRB is Swedish Red and White is 14% of the herd. E as suecas vermelhas e brancas são apenas 14% do rebanho. Our total animals assist are approximately 3,000 head. Então, o total de animais na fazenda é em torno de 3.000 animais. And we met our luggage need from our own land of 4,000 hectares. E aí, toda a comida é produzida numa área de 4.000 hectares. Change, please. Yes, you see the European continent here and green piece of land, which is Turkey. Então aqui vocês veem todo o continente europeu e essa parte verde onde é a Turquia. The location of the farm is located west of the Turkey. Então a fazenda está localizada no oeste da Turquia. We can say the Mediterranean climate prevails, so hot and dry summer, warm and rainy winter. Então, eles têm um clima mediterrâneo, onde eles têm um verão quente, seco, e um inverno que também não é frio, né? E é mais chuvoso. Change, please. Yes, the red point is our farm, west of the Turkey. Então, esse ponto que vocês estão vendo aí do Google é onde fica a fazenda, né? Então, no oeste da Turquia. Change, please. In this graph, we see the highest temperatures for 3 years, 2014, 15, and 16. Então, nesse gráfico, você vê as 3 linhas, né, que estão representadas o ano de 14, 15 e 16. E aí vocês conseguem acompanhar as temperaturas que foram
tidas nesse ano. For about 5 to 6 months, temperature is over 30 degrees. Então, durante 4 ou 5 meses, a temperatura está acima de 30 graus. But this year was a little warmer. For example, we saw 40 degrees in May, which had never been in previous years. Então, esse ano também foi um pouco fora do comum. Nós vimos temperaturas de 40 graus em maio, o que foi a primeira vez que nós tivemos uma temperatura dessa. Yeah. Change, please. So, as the climate was like this, we had some problems. Então, com um clima desse, né, nessas temperaturas, a gente tinha que fazer alguma coisa. As such, we were experiencing both milk yield and reproductive problems during the summer months. Então, nós sempre tínhamos problemas relacionados à produção e à reprodução durante esses meses mais quentes. Until 2016, we had a cooling system that were already using, but it was poor. Então, até 2016, nós tínhamos um sistema de resfriamento, mas que ele não fornecia ainda o que a gente precisava. Because there were some problems such as number of fans, distance between fans were not short enough, and the sprinklers were fogging, so these systems need to be revised. Então, esses problemas de ter um resfriamento ineficiente se davam, na maioria, por pouco vento, né, poucos ventiladores, e também porque nós usávamos, em vez de um sistema de aspersão, a gente usava um sistema de nebulização. Então, não tínhamos um impacto bom no resfriamento das vacas. We can change, please. Cowcooling in the farm is based on largely on the daily routine, which including cooling the cows in the waiting yards before and between milking sessions. Então, o resfriamento na fazenda, ele é uma rotina diária, né? Nós seguimos essa rotina. Então, as vacas são resfriadas na sala de espera antes de serem ordenhadas. As well as in the feeding line, around the feed time, cows are usually forced ventilated in the resting area. Então, além de resfriar na sala de espera, as vacas também são resfriadas na linha de coxo, né? Enquanto elas estão comendo. Yeah, change, please. As I said before, 1,000 milking without dry cows, and total population 3,000 cows housed in the freestall barn. Então, 1.000 vacas em lactação, né, divididas em 3 barracões de freestall, são ordenhadas 3 vezes por dia, e para isso eles usam 2 salas de ordenha. And milked 3 times a day with a total of 14 hours a day in 2 Delaware milking parlors. Então, elas são ordenhadas 3 vezes por dia, totalizando 14 horas de trabalhos diários em 2 salas de ordenha de Laval. So there are 2 milking parlors and we have 2 waiting areas.
Então, nessas duas ordenhas, nós temos também duas áreas de resfriamento, né? Duas salas de espera. Change, please. Until summer 2015, before we started our intensive cooling project, the cows were cooled in the two waiting yards. That our waiting yard dimensions are 12 meter wide and 15 meter long. Então, antes de 2015, as vacas eram resfriadas nas salas de espera, né? Essas salas de espera tinham 12 de largura por 15 de comprimento, e aí está aí a foto do sistema que eles usavam. With two lines of delaval fans in each waiting yards and 4 fans per line. Então, eles tinham duas colunas de ventiladores delaval, né? E cada coluna tinha 4 ventiladores. So each waiting yard had 8 fans. Então, cada sala de resfriamento tinha 8 ventiladores. Wetting was provided by just low pressure foggers located above the fans. Então, o resfriamento era feito com nebulizadores, não aspersores. Né? Então, eles usavam esses nebulizadores para tentar molhar a vaca. Cooling was applied 3 times a day only when the cows came for milking in the waiting area. Então, eles resfriavam só 3 vezes por dia quando as vacas vinham para ser ordenhadas. Cooling in the feed line was provided by fans installed along to the feed line 18 meters apart and 3 meters above the surface. Então, o resfriamento da sala de coxo, na linha de coxo, era feito com ventiladores a cada 15 metros e que ficavam a 3 metros de altura do chão. Pipeline were installed just below the fence. Again, the low pressure foggers were installed like a waiting yards. Então, da mesma maneira aqui na sala de espera, eles tinham uma nebulização fixada logo acima da linha de coxo. The system worked 24 hours on very hot days, but it worked normally from 7 a.m. to 8 p.m. Então, nos dias muito quentes, eles deixavam o sistema ligado por 24 horas por dia, mas, de maneira geral, o sistema fica ligado das 7 da manhã às 8 da noite. Cooling was applied only 3 times a day for 45 minutes after milked on the feed line. Então, o resfriamento era feito só 45 minutos após a ordenha na linha de coxo. Yes, change, please. Now, in the waiting area now, 3 lines of fence were installed in each waiting yards. Então, depois eles mudaram e foram para 3 linhas de ventilador, né, com 4 ventiladores por linha na sala de espera. 5 fans per line. Então, e aí eles colocaram então 4 ventiladores por linha. Again, 3 meters above the yard surface. E 3 metros acima do chão.
A fogging system was also replaced by the sprinklers. Sprinklers' capacity is 300 liters per hour capacity. Então, eles trocaram os nebulizadores por aspersores que produziam 300 litros de água por hora. Installed 2 meters apart and 2.8 meters above the earth surface. Então, esses aspersores foram colocados a 2 metros um do outro e a 2,8 metros do chão da vaca. Fans operated by the timer for 45 seconds every 4 minutes. Então, os aspersores eles são ligados por 45 segundos a cada 4 minutos. Então, eles trabalham um ciclo de 45 segundos de água e 4 minutos de vento. In the feed line, number of the fans was doubled in the feed line and installed 9 meters apart along the feed line. So before 18 meters apart, now 9 meters apart. Então, agora eles colocaram os ventiladores, dobraram a quantidade de ventiladores na linha de coxo, né? Em vez de a cada 18 metros, eles agora estão a cada 9 metros. And wetting in the feed line was given by the replacing the fogging system by the sprinklers. E também eles substituíram os nebulizadores por aspersores na linha de coxo. And set again operate for the 45. E também eles passaram a operar na mesma frequência, 45 segundos de água e 4 minutos de vento. And cooling the cows in waiting yards before each milking sessions, and when cows left the waiting yards after being milking for additional 45 minutes in the feed line while being locked. Então, eles resfriam as vacas 45 minutos na sala de espera e depois mais 45 minutos na linha de coxo após elas terem sido ordenhadas. Each group was cooled again 4 hours after being milked. Então, cada grupo é resfriado novamente 4 horas depois de ter sido resfriado na sala de espera. This means between 2 milking sessions. Então tem um resfriamento entre cada ordenha, cada sessão de ordenha. In total, cows were cooled for more than 6 cumulative hours per day, 6 times in waiting yards, and followed by cooling when locked in the feed line. Então, isso daí quer dizer que as vacas foram resfriadas mais de 6 horas por dia. 6 vezes na sala de espera e entre as vezes que elas são ordenhadas e as vezes que elas vêm só para ser resfriadas, mais as vezes na linha de coxo. Change, please. In the feed line, fogging system was replaced by the sprinklers installed 2 meters apart and 2.2 meters above the yard surface.
Então, na linha de coxo, eles colocaram um aspersor a cada 2 metros, né, na linha de aspersores, e a barra de aspersão fica a 2,20 do chão. At first, we had installed sprinklers to 2.8 meters, but the wind from the fence dispersed the water a lot. So 2.2 meters become the most effective measure for us. Então, inicialmente, a gente tinha posto as pessoas a 2,5 metros do chão, mas os ventiladores faziam com que a água derivasse demais. E aí a gente baixou ele para 2,20 metros e teve uma melhora na resposta. Change, please. And we also used these 3 nozzles for sprinklers, you saw in the presentation. Então, nós usamos esses 3 tipos de bicos para resfriar as vacas. We are most satisfied with the green one because in terms of the breakdown, price and performance. Então, o que nós estamos mais satisfeitos é com esse bico verde, que ele quebra menos e ele é mais barato também. Yeah. The other one. Yes. Yeah. At the same time, we need to measure whether the system works or not by using intravaginal data loggers. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa medir se o sistema de resfriamento funciona ou não. E a gente faz isso usando data loggers intravaginais. Show that the cooling treatments worked well or not. E isso daí está mostrando se o tratamento de resfriamento está funcionando bem ou não. And that the cows were maintained in the thermal comfort almost 24 hours a day. E isso daí mostra se as vacas estão ficando em conforto térmico. In other words, we don't want to As 24 horas do dia. We don't want the body temperature of the cows to exceed 39 degrees in the summer too. Então, em outras palavras, a gente não quer que a temperatura da vaca ultrapasse os 39 graus Celsius. Yeah. Change, please. As can be seen in this graphic, where the average of 10 high-yield cows in the typical summer days was measured. Então, aqui está a temperatura das 10 vacas de maior produção da fazenda. E vocês podem acompanhar aí o gráfico e ver como elas mantiveram a temperatura ao longo do dia. As seen in the chart, cows are in the thermal comfort almost throughout all the day. Então, como vocês podem ver aí, as vacas estão em conforto térmico quase nas 24 horas por dia. Before the intensive cooling, cows spent almost half of a day outside of the thermal comfort. E antes do resfriamento, as vacas passavam quase que metade do dia em estresse térmico. Yes, change, please. And how did the cows respond? E como que as vacas responderam?
The average per cow milk production in our farm was increased significantly in summer 2017, that after intensive cooling. Então, a produção das nossas vacas teve um incremento muito grande no verão de 2017. As compared to the summer 2016, when only half of cows being cooled properly. Então, como no verão de 2016, somente metade das vacas eram resfriadas, né? Então, o impacto não foi tão grande. Então, eles, por motivos de orçamento, começaram em 2016, metade das vacas, mas só em 2017 que eles estavam resfriando todas as vacas. As you see, the yellow line is for 2017. Então, como vocês podem ver, a linha amarela aqui é a linha de 2017. Half of the 16. E metade no ano de 2016, né? Só metade das vacas estavam sendo resfriadas. The gray line is in the graph is from 2016. Então, essa linha aqui de cinza é a linha referente a 2016. Summer 2014 and 2015 is orange and blue line, when cows were almost without any effective cooling. Então, aqui as linhas laranja e azul são referentes a 2014, 2015. E aí vocês podem ver que a gente passava sem nenhum resfriamento quase e como que eram as perdas em produção de leite. An increase of 4 liters was observed in the 2016 when half of the animals received. Então aí vocês podem ver que já no ano de 2016, só com metade dos animais resfriados, a gente aumentou ainda em quase 4 litros a produção. When the good cooling was applied to all animals, an increase of approximately 4 liters too was observed in 2017 compared to 2016. Então, quando o resfriamento foi aplicado em todos os animais, né, no ano de 2017, a gente também teve um incremento de quase 4 litros a mais na média da fazenda. The other one, please. In this chart, average peak dairy milk production, yellow line is the 2017. Então, aqui está um gráfico dos picos de produção, né, e a gente pode ver que a linha amarela é a referente a 2017. Então, lembrando que aqui são os picos de produção e não a média de produção. A anterior era a média de produção. With intensive cooling, an increase of about 5 liters of milk is observed in the summer months. Então, quando se começou a resfriar as vacas da maneira adequada, teve um aumento do pico de produção de aproximadamente 5 litros quando comparado com os anos anteriores. Annual milk production per cow in our farm increased between 2014 and 2017. Annual increased from 9,000 to 10,500 liters per cow. Então, se comparado o ano de 2014 com o ano de 2017, as vacas saíram de uma média de lactação de 9.000 quilos e foram para 10.500 quilos de média por lactação.
an increase 17%. Então, incremento de 17%. But assuming that only part of this increase can be related to the improvement in Cowcooling, we consider 1,000 liter increase in the annual production per cow due to the intensive cooling in summer. Então, nós atribuímos como desses 1.500 litros a mais de produção, nós atribuímos 1.000 quilos a mais pelo resfriamento. According to the previous studies, we can assume that the increase 10% in annual production and intensive cooling provided to the cows. Então, a gente pode assumir que o resfriamento das vacas, o resfriamento direto das vacas, intensivo, foi responsável por um aumento de produção na faixa de 10%. And also improved by at least 5% feed efficiency for these summer days. E também aumentou 5% na eficiência alimentar durante esses dias de verão. Mm-hmm. Change, please. The previous one, please. The previous one? Yes. Okay. Okay. Next one, please. Okay. In this table, we evaluated the fertility in June, July, and August when the heat stress felt more. Então, aqui nesse gráfico, a gente está avaliando os 3 meses onde o estresse térmico é maior. You can see the summer filtered increase more clearly in this graphic. Yes. Então, vocês podem ver que a concepção durante esses anos aumentou bastante. 2017 and 2016 were almost double of that obtained in the same month of 2014 and 2015. Então, o resfriamento quase que dobrou a concepção, a taxa de prenhez, durante esses meses em que as vacas foram resfriadas, quando comparado com os mesmos meses onde elas não eram resfriadas adequadamente. We assume that the increase in conception rate have the potential to reduce open days by at least 5 days per cow. Então, nós assumimos aqui que o resfriamento conseguiu diminuir o dias em aberto em 5 dias. With a volume of at least $25 per cow per year. Então isso daí levou a uma melhora de lucratividade na faixa de $25 por vaca por ano. Mm-hmm. Okay, next one, please. Next. And based on the real result obtained, the study included an increase of 10% in annual production per cow. Então, os dados mostraram que a gente teve então um aumento de 10% na produção de leite anual. And
5% improvement in the feed efficiency for the months June to September. Então, aumento também na eficiência alimentar nesses 4 meses de junho a setembro. And a reduction of 5 open days in the calving interval with the value of the $5 per day. Então, uma redução também de 5 dias em aberto, né, com cada dia em aberto custando na faixa de $5. And total benefit of the $25 per cow per year. Então, levando a uma redução de $25 de economia por vaca. The investment for the installation of the additional cooling equipment, according to the recommendation, of course, was of the $140,000. Então, o investimento em equipamento foi na faixa de $140 mil, né? Ficando aí por volta de $140 por vaca. And it's done in 2 years. E eles pagaram, ou eles fizeram colocaram esse equipamento ao longo de 2 anos. Farm gate milk price was of the $0.37. Então, a operação do sistema ficou em $30 por vaca por ano. And price of 1 kilogram dry matters feed mix for milking cows was of $0.28. Então, o quilo da matéria seca para se alimentar uma vaca ficou na faixa de 28 centavos de dólar. Adriano, he also mentioned that the milk price was 0.37 cents. E o preço do leite também ficou na faixa de 37 centavos de dólar por litro de leite. Yeah. An increase of 0.5 kilogram dry matters mix in feed consumption was calculated for the every additional liters of milk produced due to the cooling. Então, eles também colocaram um aumento de meio quilo, 0.5 kilos of dry matter was how much it No, improvement? for every additional liter of milk produced, right. We calculate 0. Yeah. Então eles para fazer esse cálculo eles usaram meio quilo de matéria seca para cada litro de leite e se aumentou. And the cost of the operating the cooling system in summer was $30 per cow per year. E o custo de operação do resfriamento ficou em torno de $30 por vaca por ano. Based on the data presented above, the net income per cow due to the intensive cooling, the cow in 2017 was $200 per cow. Então, o lucro líquido, né, da fazenda aumentou em $200 mil por ano. Isso daí dá mais ou menos na faixa de R$1.100.000 por ano. And $200,000 per farm. Ou $2.000 por vaca por ano. And this means that
payback of investment was in less than 1 year. Isso daí quer dizer que o pagamento, o sistema se pagou em menos de um ano. And the other one, please. Yes, this is the general view from our feed line. And next, please. Então aqui está uma vista geral da nossa linha de coxo. Again, the view from the feed line. You see the area is affected by the water coming out of the sprinklers. Então, vocês podem ver como que a linha d'água cobre as vacas, né, ao sair dos aspersores. Yeah, you can see the red line. Vocês podem ver que essa linha vermelha mostra aí toda a área que é molhada. Yes, next, please. Yes, thanks for your attention. It's right, that. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. A gente fica aberto aí às perguntas. Tá? Então, se tiver alguma pergunta aqui, pode mandar aqui, a gente vai responder. Então a Monique está agradecendo aqui pela oportunidade de estar nesse encontro e falando que a experiência que se tem em outras fazendas é parecida com a experiência que a gente tem aqui no Brasil, né, nas nossas vacas. Então, obrigado, Monique, pela atenção. E realmente a gente tem visto isso daí no mundo inteiro, tá? Então, no Brasil, o que acontece com a gente é que a gente tem mais horas de estresse térmico ao longo do ano do que em outros países que tem um clima mais temperado. Mas vocês podem ver que mesmo com muito menos dias em estresse térmico, eles focaram em resfriar as vacas porque o benefício de se resfriar as vacas durante esse curto verão. Tá, pessoal? Então, vocês podem fazer perguntas. I have some question here by WhatsApp. Let me read and translate to you. Então, tem uma pergunta aqui do Pedro. Ele pergunta se, após vacas saírem da ordenha, elas são trancadas no canzil ou se elas ficam livres e os aspersores e ventiladores ficam ligados enquanto elas estão comendo. So we have a question here. When the cows, after the cows be milked, they go to the feed line. And do you lock the cows in the feed line or you leave it open? And this 45 minutes is just the time that the cows are eating. And if they want to go and rest, go to the freestall barn or the bed, they can go. We locked after the milking 45 minutes. So the cows is hungry after the milking.
So 25 minutes locked in the feed line. Right. So you just leave the lockers locked. The cows come, lock themselves, stay 45 minutes, and then you unlock it. And if they want to stay there, they keep eating and be good. Right. Of course, right. Então, pessoal, é o seguinte, eles travam os canzis por 45 minutos depois da ordenha. Então, as vacas vão saindo da ordenha, vão se travando sozinhas, ficam lá sendo resfriadas por 45 minutos e depois eles destravam os canzis. Claro, se as vacas quiserem ficar lá, continuar comendo, sendo resfriadas, tá ótimo, elas ficam lá. As vacas que quiserem deitar, podem ir deitar. So that's the question that we had. Adriano, I would like you to tell. I would like you to tell the people that these webinars we are doing is from projects that I'm running around the world. The last one was in Italy, and now it's Turkey. And we ran Fatih and myself. We ran this project through these years. So all these recommendations were given by me to the farm. Então, o Dr. Israel está falando que esses projetos são todos quanto que a gente falou da fazenda de Israel. Estou falando aqui dessa fazenda ou da fazenda da Itália. Todos projetos foram feitos por ele e são projetos que continuam a andar e ser monitorados. E ele opera no mundo inteiro, né? Quer dizer, se resfria, há necessidade de se resfriar vaca no mundo inteiro. The methodology of work and consultancy elaborated in this project, we plan to implement it with Cowcooling in the dairy farms in Brazil. E a metodologia e o jeito de trabalhar que foi usado todos esses projetos é a mesma metodologia, o mesmo jeito de trabalhar que a gente está implantando aqui junto com na Cowcooling. So, guys, thank you to the presentation. I think that we can leave a good message here, good numbers, could show how cooling is important and is very lucrative to farms. So I want to really thank you guys, and maybe next year we can do another one and show the data too. Thank you, Fatih. Thank you. It was a pleasure for me. Nice to meet you, Adrian. To you. Nice to meet you too. Então, pessoal, obrigado por tudo, obrigado pelo tempo de vocês aí. Eu sei que é hora do almoço, às vezes é complicado parar, mas eu espero que esses números tenham mostrado para vocês o quanto que pode ser positivo o resfriamento e que não é só no Brasil, é no mundo inteiro que ele é necessário e que funciona também, tá? Obrigado a todos, um agradecimento especial aí à Abra Leite e uma boa tarde aí para vocês e para eles lá uma boa noite. Tchau, tchau. Thank you. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.